Um estudo inédito recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça revela que a cada 4 ex-detentos, um volta a cometer crimes. O estudo levantou a situação em 5 estados do país: Alagoas, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná e Rio de Janeiro. Ao todo, 817 processos foram analisados. O conceito de reincidência abordado pela pesquisa é o determinado no Código Penal, que considera que só é reincidente aquele que é condenado novamente em um prazo de 5 anos após ter cumprido a pena anterior. De acordo com a pesquisa, de cada 4 ex-condenados, um volta a cometer crime. O perfil traçado pelo estudo é que o reincidente é do sexo masculino, jovem, de baixa escolaridade e tem uma ocupação. Crimes contra o patrimônio, como roubos e furtos, são os que mais levam os ex-presos a cometerem novamente um delito. Foi assim em mais de 50% dos casos. Aquisição, porte e consumo de drogas, estelionato e receptação também se destacam. Já os crimes de tráfico de drogas, homicídio e lesão corporal são mais praticados por não reincidentes. Outro dado do estudo revela que as punições são mais rígidas para aqueles que retornam ao crime. O estudo Reincidência Criminal começou a ser elaborado em 2011, a partir de uma amostra de pessoas que terminaram de cumprir a pena em 2006. O Brasil é o 4º país do mundo que mais encarcera, atrás apenas da Rússia, China e Estados Unidos. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui na bancada do Jornal da Justiça o advogado criminalista Amaury Andrade. Doutor Amaury, muito obrigado pela presença. Obrigado. Nós vimos aí essa situação. Primeiro, o que é essa reincidência criminal? Ela se enquadra onde na nossa legislação? Muito bem. No nosso Código Penal, especificamente no artigo 63, traz um conceito, né, da reincidência, que é quando verifica-se que o sujeito cometeu um novo crime, quando já tem cometido um crime anterior e já temos uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, quando isso é configurado, quando acontece esse tipo de situação, a lei prevê, como dito no artigo 63, a reincidência, o Instituto da Reincidência, no Código Penal. Agora, o senhor disse que quando o processo aí, no caso, já está transitado em julgado. Mas vamos supor que essa pessoa ela cometa um determinado crime antes, então, desse trânsito em julgado. Pode ser até o mesmo crime, digamos assim. Aí não configura uma reincidência? Não configura a reincidência. É um dos requisitos. Por exemplo, aquele caso que a sociedade costuma ver, né? O cidadão é preso, vai ali para a delegacia, é solto, depois comete o mesmo crime, é solto. Isso não é, então, a reincidência? Não é reincidência, porque a reincidência é um instituto que vai ser sopesado, né? É um agravante previsto lá no artigo 61, inciso 1º do Código Penal, que no momento da aplicação da pena, na segunda fase da aplicação da pena, a pena do sujeito vai ser agravada. Então, se porventura não tiver esse trânsito julgado, não configurará, de fato, a reincidência. Agora, nessas situações ainda que eu citei, em que o cidadão vai para a delegacia, é solto, vai para a delegacia novamente, é solto, às vezes pelo mesmo motivo, já que não é a reincidência, isso pode agravar depois uma possível pena desse cidadão? Se porventura tivermos um trânsito em julgado também, e se tivermos vários crimes, o que pode agravar nessa situação é maus antecedentes, que é uma circunstância judicial prevista lá no artigo 59 do Código Penal. Então, em que pese não seja configurada a reincidência, se ele cometeu vários crimes, pode ser configurado maus antecedentes, que, uma vez configurando maus antecedentes, no momento da aplicação da pena, já no maus antecedentes, já na primeira fase, a pena poderá ser exasperada. Uma pergunta que muita gente faz é a seguinte, digamos que o cidadão foi preso e aí transitou em julgado, um crime, vamos colocar aqui um exemplo, homicídio, né? Bem. Posteriormente, ele sai da prisão e ali ele comete, talvez, agride a esposa e aí vai preso novamente, condenado com base na Lei Maria da Penha. Nesse caso, é uma reincidência ou o fato de um caso ser homicídio, o outro não? Não. A reincidência ela pode ser entre crimes da mesma espécie ou não. Ou até mesmo contravenção penal e crimes. Então, não necessariamente tem que ser crimes específicos. Crimes específicos, reincidência específica é uma espécie de reincidência, mas pode ser
por vários outros tipos de crime configura-se a reincidência. Não podemos nos afastar de que tem que ter trânsito em julgado. E vale uma observação também, é que no artigo 64 do Código Penal, diz que se exasperar 5 anos já desse trânsito em julgado, seja do cumprimento da pena, aí a reincidência não poderá mais ser configurada. Por quê? Porque nós não temos penas de caráter perpétuo. Então, uma vez passou 5 anos, vamos se dizer, prescreve essa reincidência. Então, ele cometeu um crime, transitou em julgado, passaram-se 5 anos, cometeu um novo delito, aí não pode ser configurada a reincidência. Mas no caso, maus antecedentes, sim? Maus antecedentes, pode sim. Ah, então tá. Perfeitamente. Bom, o doutor Amauri continua aqui na bancada do Jornal da Justiça, segunda edição, com a gente. Já nós vamos conversar mais. Estamos de volta com o Jornal da Justiça e continua aqui comigo na bancada do Jornal da Justiça o advogado criminalista Amauri Andrade. Doutor Amauri, vamos lá. Quais são as principais causas da reincidência? Bem, a falta de aparelhamento do Estado quando trata-se da ressocialização do preso. Um dos viés da pena, uma das finalidades da pena, é o caráter retributivo. É o Estado ressocializar aquele que veio delinquir. E quando fala-se em penas privativas de liberdade, as penitenciárias superlotadas, com pessoas ociosas, que não trabalham, que não estudam, vivem naquele mundo, no momento em que ele volta ao convívio social, ele volta ao convívio social de uma forma totalmente desajustada. E nisso, muitos voltam sem trabalho, muitos voltam sem famílias, muitos voltam desajustados socialmente. O que ele vai fazer? Vai cometer novos crimes e até mesmo para manter a sua subsistência. E, como dito ali no próprio bloco, a grande parte dessa reincidência são pelos crimes patrimoniais. Crimes de furto, crimes de roubo, latrocínio. Então, uma das maiores causas é realmente a leniência do Estado, omissão do Estado em não investir nas penitenciárias para um caráter ressocializatório, como previsto lá no final do artigo 59 do Código Penal. Agora, por que a reincidência também é a circunstância, né, agravante da pena quando não constitui aí a qualificação? A qualificadora do crime, muito bem. Porque a reincidência já tem uma previsão expressa no artigo 61, inciso 1º do Código Penal. E as circunstâncias qualificadoras, elas estão atreladas ao crime. Elas vão junto com o crime. Vamos citar um exemplo. Um homicídio qualificado. Nós temos uma qualificadora que é o motivo fútil e o motivo torpe. Essa qualificadora já está inserida no Código Penal, já do lado desse crime. Em que pese, no artigo 61, no inciso 2, nós temos lá a qualificadora do motivo fútil e torpe. Não podemos, no sujeito que praticou um crime por motivo fútil ou torpe, exemplificando, ser agravado e também qualificado o crime, sob pena de cometer aí o bis in idem. Então, a pessoa não pode ser julgada duplamente pelo mesmo fato. Então, as circunstâncias agravantes é uma coisa, e circunstâncias qualificadoras é outra, que estão expressamente no artigo do crime no Código Penal. Tá, então, as explicações. Doutor Amauri Andrade, muito obrigado, ele que é advogado criminalista, muito obrigado pelos esclarecimentos. Nós estamos à disposição. Obrigado.